Olá pessoal, hoje é dia 27 de julho, uma segunda-feira. Agora eu vou ter meu momento de leitura, de devocional. Eu leio 2 devocionais, eu vou mostrar aqui para vocês. Tenho a leitura bíblica e depois tem a minha leitura do livro. Agora eu tô lendo Hábitos Atômicos. A devocional, gente, Café com Deus Pai. Primeiro ele, que é a devocional que a nossa igreja está acompanhando, e a leitura bíblica. Então tem uma ordem aqui que eu gosto de fazer. Esse momento bem tranquilo, de paz, de silêncio, pra gente começar o dia bem, pra gente começar o dia leve e a gente começar o dia sendo grato, né? Isso é muito importante. Então eu vou ficar aqui com o meu café, com a minha leitura. Depois eu volto mais um pouquinho pra gente conversar. Gente, olha esse trecho aqui que eu vou ler especialmente para vocês, tá? Aqui, gente, do livro Hábitos Atômicos, que eu falei para vocês que eu estou lendo. Essa é uma das principais razões de ser tão difícil construir hábitos duradouros. As pessoas fazem algumas pequenas mudanças, não conseguem ver um resultado tangível e decidem parar. Você pensa, estou correndo todos os dias há mais um mês, por que não consigo ver nenhuma mudança no meu corpo? Uma vez que esse tipo de pensamento assume o controle, é fácil deixar que bons hábitos caiam no esquecimento. Mas, para fazer uma diferença significativa, os hábitos precisam persistir por tempo suficiente para romper determinado patamar, que o autor chama de platô do potencial latente. Se você está com dificuldades para criar um bom hábito, ou abandonar um mau hábito, não significa que perder sua capacidade de melhorar. Não significa que perdeu sua capacidade de melhorar. Muitas vezes é porque ainda não cruzou o platô do potencial latente. Reclamar sobre não alcançar o sucesso, apesar de trabalhar arduamente, é como reclamar que um cubo de gelo não está se derretendo quando você o aquece a 25 a 31 graus. Seu trabalho não foi desperdiçado, está apenas sendo armazenado. Toda a ação acontece quando atinge os 32 graus. Quando você finalmente romper o platô do potencial latente, as pessoas o chamarão de sucesso instantâneo. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo que o precedeu. Mas você sabe que é o trabalho que faz há muito tempo. Quando parecia que não estava fazendo progresso algum, que possibilita o salto de hoje. Aqui, gente, na verdade, ele está falando sobre o que realmente é o progresso, né? Aqui tá bem interessante, aqui eu peguei só um trecho que eu achei bem interessante, por quê? Porque às vezes a gente acha que quando a gente cria um hábito, né, um bom hábito, ou a gente quer desistir de um mau hábito, vou começar a correr 1 quilômetro, amanhã já tô assim. Não, gente, é um progresso. Ou seja, é um processo, é algo que precisa ter constância, né? Então eu falo muito isso, principalmente nas lives de segunda-feira, né? Que inclusive hoje é segunda, então daqui a pouco teremos live. E muito nesse sentido, de que vamos começar hoje, do jeito que tá, do jeito que dá, na situação que você esteja passando, com as circunstâncias, mas eu não tenho um local apropriado. Faz um local que você acha apropriado. Precisa ter o local, não, faz o local que dá. Então é isso, gente, é fazer, é começar, é criar de fato um hábito. E a gente saber que o hábito não é algo que eu vou começar hoje, amanhã já vou ter o resultado. Não, gente, não é assim. É algo constante, constância. A palavra certa é constância. E outra coisa que eu sempre falo é escolha, né? Eu sempre falo que tudo na vida é questão de escolha. E até mesmo as situações mais adversas, as situações que a gente não ocasionou, não tinha como prever, né? Enfim, por N situações, N motivos, a gente consegue ter escolha como, né? Situações improváveis que a gente não ocasionou, não sabia que ia acontecer. A gente consegue escolher qual atitude a gente vai ter diante dessa situação. Então, é a gente saber
adquirir um hábito, né? Adquirir um bom hábito, colocar na nossa rotina um hábito, ou a gente se propor a deixar um hábito para trás, um mau hábito para trás, é a gente escolher ser alguém melhor de mim mesma, sabe? É escolher a minha melhor versão e saber que não é uma competição com ninguém, que não é nada, é conosco. Então, assim, quero deixar aqui o desafio nessa leitura agora da manhã, que eu e você, que a gente possa criar novos hábitos, bons hábitos, e que a gente possa ver quais são os hábitos que não nos fazem bem, e a gente possa realmente essa semana deixar de lado e aos poucos, né, deixando, esquecendo, não fazendo, e aos poucos também. Pronto, gente, agora vou esperar aqui uns minutinhos, já vou me organizar para começar a live. Toda segunda-feira, às 10 horas, eu abro uma live no Instagram e também transmito ao vivo aqui no YouTube. E é Live Café, o nome do quadro. Toda segunda-feira, 10 horas, eu deixo aqui um convite para você fazer uma pausa da sua segunda-feira, tomar um café, a gente toma um café juntos aqui e a gente conversa sempre com temas que geram reflexão, com temas que geram inspiração, motivação para nossa semana, né? Para a gente começar a semana bem, para a gente começar a semana com reflexões, para que a gente possa realmente executar cada reflexão trazida toda segunda-feira, que a gente possa executar na nossa semana. Então eu deixo aqui um convite para você. Agora sim, live já feita, já finalizada, trouxe um tema muito legal para a gente começar a semana, para a gente ter coragem de executar nossos planos, nossos projetos que ainda estão no papel, que a gente possa tirar o projeto e executar. Que às vezes a gente fica esperando o momento certo, tudo perfeito, e basta a gente começar do jeito que dá, né, dentro da nossa realidade, e é isso. Agora sim, vou começar o meu dia. Estou com a minha agenda, por quê? Porque eu acabei de finalizar a live, então agora eu tenho um atendimento de um possível cliente, que é a indicação de clientes, né, de outro estado. Então isso é muito bom quando a nossa advocacia ela tá sendo reconhecida dessa forma, né? Quando o cliente indica uma outra pessoa para que procure o nosso escritório, então isso é muito benéfico. Quer dizer que a nossa atuação está sendo realizada de maneira responsável, dentro da ética, com a verdade, transparente, então isso é muito bom. Então depois da reunião do atendimento, eu terei uma reunião com a equipe de marketing. Estou preparando aqui muita coisa, tem muitos conteúdos, tem muitos vídeos já prontos, então tem alguns posts, enfim, que eu preciso aprovar. Eu não sei se vocês já sabem ou já me seguem, mas eu tenho muitas redes sociais que eu cuido, né? Faço vídeo e tal, então tem uma equipe que faz agora os posts, que me direciona, mas eu mesma que preparo os vídeos, eu mesma gravo. Eu gosto de falar, eu preparo o conteúdo para gravar aqui para trazer para vocês, né? A equipe ela cuida dessa parte mesmo de gestão, enfim. E então tem aqui no canal no YouTube, né? Eu sempre trago focado para você que é jovem advogado, advogada iniciante. E também você que já tem uma vasta experiência, mas quer se manter atualizado, se aprimorar, conversar com outros colegas advogados, enfim, a comunidade Advocacia com Propósito é exatamente com esse propósito, né? Da gente firmar laços positivos e sempre buscando evoluir na nossa advocacia, quanto pessoa, quanto profissional. E então tem o perfil do Instagram, Advocacia com Propósito, tem o perfil Priscila Souza.advogada, que eu trago a minha vida pessoal e a profissional, porque é uma só. Então eu sempre trago de forma mista aqui para vocês verem mesmo os bastidores, né, a realidade da advocacia. E tem o perfil do Instagram do escritório, que é priscilasouza.advocacia, que lá o foco é unicamente trazer orientações, informações jurídicas, né, nas 3 áreas que o escritório atua, que é direito do trabalho, direito previdenciário e direito civil. Tenho também os perfis do Facebook, a fanpage, tenho também no TikTok, então assim, tem um canal imenso, né, de rede social, então, que agora tem uma equipe que está administrando, cuidando, mas o conteúdo eu mesma que preparo aqui para vocês, tá? Então eu preparo tudo com muito carinho, com muita dedicação,
com muita verdade, com muita transparência. Então, aqui mesmo no vlog, no YouTube, vocês veem aqui o meu dia a dia. É isso. Hoje eu estou na minha casa, tenho agora finalizando o atendimento, tenho uma reunião. Provavelmente já vai ser a hora do almoço, vou almoçar. Eu não sei se eu vou hoje no escritório ou eu continuo em casa, porque hoje é o dia de reuniões. Então, assim, às vezes sair daqui para ir pro meu escritório fica no centro. Então, eu desloco, talvez meia hora ali, eu já iria adiantar muita coisa aqui. Então, eu ainda não sei se hoje eu vou ao escritório, acredito que não. Agora eu vou me despedir aqui de vocês e tenham um longo dia, graças a Deus. Mas à medida que der, eu volto aqui pra gente conversar, tá bom? Oi pessoal, agora eu estou fazendo uma caminhada com meu esposo. Boa noite, pessoal. A gente está aqui no bairro mesmo. Hoje o dia foi bem corrido, conversei pouco com vocês, acabou que de tarde eu nem voltei. Realizei muitas demandas internas, respondi o WhatsApp, agendei algumas reuniões no guichê virtual. Quem atua na área previdenciária entende. Li 2 petições que estão prontas a serem protocoladas, cumpri prazo. Conversei com advogadas parceiras, gente, um tanto de coisa administrativa. Quem atua aqui sabe. Eu atuo no operacional também, mas eu tenho uma demanda que eu destino para advogados parceiros. Então tem demandas que eu mesma cuido, que eu não abro mão de cuidar. E é isso. Aí esperei meu esposo chegar pra gente vir caminhar. Vou deixar ele falar aqui com vocês um pouco. Olá, pessoal. Então, é isso que ela falou, né? É muito corrido o dia, tanto da parte de advogado quanto da área de saúde. Então a gente tenta sempre tirar um tempinho para cuidar da gente. Nada melhor que uma noite dessa maravilhosa, a gente poder fazer essa caminhada, conversar um pouco, falar como foi o dia. É isso aí, pessoal. Um abraço aí para vocês. Esqueci de falar. O Alexandre, ele é enfermeiro. Então ele atua na área da saúde. E a minha área jurídica, então tanto a área jurídica quanto a área da saúde é bem puxado o dia, as demandas são bem complexas, né? E é isso, gente. Aí a gente tira esse momento do dia pra gente estar junto. Claro que a gente toma café junto, a gente não consegue almoçar juntos, né? E à noite a gente toma café juntos, faz uma caminhada. Quando a gente não vem à noite, a gente caminha de manhã. No sábado também a gente tende a cuidar bem da saúde, colocar atividade física, né, coração? Isso mesmo. Bem em dia, e a gente faz o que dá, né? E quando não dá, tá tudo bem. A gente consegue alinhar a agenda juntas, a gente consegue planejar o mês seguinte, planejar a semana, porque tem reuniões que a gente faz juntos, né, amor? Isso aí. Tem reuniões que eu realizo, tem reuniões só ele realiza, então cada um na sua área, e quando dá a gente fica junto dessa maneira. E essa questão é importante, né? A questão de quando não dá para realizar alguma coisa, a gente saber lidar de forma positiva e saudável, né? Não ficar nessa autocobrança. Então isso também é importante. Então a gente vai ajustando o dia a dia nosso para tentar contemplar todas as áreas necessárias. É verdade, nunca se manter na cobrança, que isso maltrata a gente, né? O nosso emocional. E a gente precisa estar bem, principalmente quem tem o seu próprio negócio, quem tem o seu escritório. A gente precisa estar bem emocionalmente, não somente fisicamente, mas a emoção conta muito. Daqui a pouco eu volto, que à noite, voltando da caminhada, a gente vai tomar um café, de novo, né, coração. E eu tenho algumas demandas de cunho pessoal, também tenho demandas profissionais que eu preciso finalizar ainda hoje. Agora são exatamente 8 horas da noite, 45 minutos. Já estou aqui com a minha água, com o meu caderno e com a Bíblia. Por quê? Porque terça-feira, toda terça, 7h30, a gente tem célula. E eu sou a líder da célula juntamente com o meu esposo. Então, na segunda noite, que é quando já trabalhei, já cumpri todas as minhas demandas profissionais, já cuidei da saúde, já dei uma caminhada aqui com o Alexandre. Então, assim, agora
cheguei, tomei um banho, comi alguma coisa e agora sentei aqui para poder preparar o estudo. Não é bem preparar, porque o estudo basicamente ele vem pronto. Então eu vou o quê? Reorganizar, eu vou ler qual a passagem bíblica que a gente vai estudar amanhã. Então, basicamente, como que funciona a célula, né? Para você que não sabe, para você que não conhece ainda. Eu sou evangélica, então a nossa igreja é uma igreja grande. Então, a gente trabalha com células, porque a gente acaba criando vínculos em grupos pequenos. E a célula nada mais é que um encontro semanal na casa de uma anfitriã, que a gente chama, que é quem abre a casa para nos receber. Na nossa célula é um apartamento. E ela abre o apartamento dela para receber a célula toda terça-feira. Ela prepara uma mesa de café, gente, maravilhosa. E todo mundo leva algo, porque das 7h30 às 8h, a gente tem um momento de comunhão. Então, a gente toma um café, come um pedaço de bolo, come um biscoito, é muito legal. E a gente conversa. Como que foi a segunda, como que foi a terça, como que foi o final de semana. A gente tem meia hora ali de bate-papo, informal, né? Totalmente, assim. E aí, 8h começa o estudo. Tem um momento de oração, um momento de louvor, sempre uma pessoa que traz. E hoje à noite, que é o dia que eu mando mensagem para as pessoas, quem vai levar o louvor. Às vezes eu também direciono o estudo para alguém. E aí a gente tem o nosso momento de estudo. Como que é? Na nossa igreja, a gente tem 3 cultos, né? Aos domingos, às 8h, às 10h e às 19h. Então, o estudo, ele vem determinando qual culto que é, né? A gente vai ter o estudo da célula com o culto das 10, baseado na palavra das 10, baseado na palavra das 8. Esse mês agora, de junho, que a gente estava numa série de amor, né? De amar é cuidar, amar é servir, amar é testemunhar. Então, essa série, basicamente, o estudo, ela é um resumo dos 3 cultos, das 3 pregações, né? Das 3 ministrações. Então, hoje, essa semana encerra, domingo, no caso, encerrou a série, né? Então, essa semana encerra o estudo com base na última série, que é Amar. Então, agora, esse mês, então, é um resumo das 3 ministrações. Então, eu vou ler agora o estudo. Tem um estudo bem resumido, né? Porque o intuito não é trazer uma pregação, é a gente trazer o resumo da pregação, das pregações, no caso, esse mês, e depois a gente tem um momento de partilha. Eu trago o estudo, né, de forma resumida, e o momento de partilha, o que é esse momento de partilha? São perguntas que o estudo, né, que vem pelo coordenador de célula, são 5 perguntas. Só que geralmente eu faço 2, 3. 3 geralmente é o que eu mais faço. E todo mundo responde, quem quiser. Não existe resposta certa ou errada. São respostas pessoais. Então, por isso que é legal um grupo ser reduzido, porque a gente consegue ficar mais à vontade em conversar, em complementar algo. Então, é bem legal. Olá, bom dia. Hoje é dia 28 de julho, uma terça-feira. Já estou aqui com a minha água, começar o dia com a minha leitura da Bíblia, a devocional, Café com Deus Pai. Essa aqui é primeiro ele, que é a devocional que a nossa igreja está acompanhando. E logo após, vou fazer a minha leitura. Estou lendo Hábitos Atômicos, depois eu trago aqui para vocês um trecho do que mais me marcou na leitura de hoje. Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia feliz, produtivo e que a gente possa viver com propósito. Gente, a devocional de hoje realmente todos os dias a gente consegue fazer uma reflexão, uma autoanálise com o que a gente está lendo, mas hoje eu vou fazer questão de ler para vocês, tá? Retome o controle da sua vida. Descobri que todo trabalho e toda realização surgem da competição que existe entre as pessoas, mas isso também é absurdo. É correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. Liberdade é poder escolher não fazer aquilo que destrói a sua vida e poder optar pelos planos e projetos de Deus. Podemos definir a palavra dirigir como guiar, controlar, direcionar.
Neste exato momento, enquanto você acredita estar dirigindo a sua vida, pode estar sem saber, sendo controlado e andando no banco de carona, pois muitas vezes os problemas, as pressões da vida são maiores que você e se sobrepõem às suas vontades e planos. Então, precisamos ser honestos para admitir que muitas vezes as coisas saem do nosso controle e passamos a ser dirigidos por uma lembrança dolorosa, por medos, inseguranças e traumas que foram tão marcantes na nossa vida que tudo isso está até mais vivo do que nós mesmos. Olha essa parte. Há centenas de circunstâncias, valores e emoções que podem dirigir a sua vida sem que você perceba. Então, conhecer o seu propósito em Deus o direcionará e lhe permitirá novamente colocar as mãos no volante. Por mais que você não saiba, viver sem um propósito definido altera o seu rumo na vida. Isso inclui projetos, sonhos, relacionamentos e outras circunstâncias externas. O apóstolo Paulo nos ensina que o segredo para uma vida direcionada por Deus é deixar as coisas velhas para trás, ou seja, o passado que dirigia os nossos passos. Escolha ser direcionado por Deus e viver os planos e projetos que Ele tem para o seu futuro. Então, se hoje você quer ter uma nova direção, um novo impacto, deixe para trás as coisas que já passaram e entenda que o passado é apenas um ponto de referência, enquanto o futuro é o seu destino. Corra em direção a ele. Gente, eu achei tão interessante porque antes de iniciar o meu momento, eu fiz uma oração colocando na presença de Deus todos os planos e projetos, principalmente os planos e projetos que estão saindo do papel agora, né? O vlog é um projeto que estava no papel e agora está nascendo, já nasceu, digamos assim, e eu agradeço por cada um que está aqui disponibilizando o seu tempo para acompanhar os bastidores da Priscila advogada, da Priscila empresária, da Priscila filha, da Priscila esposa, da Priscila mãe de pet, da Priscila líder de célula, da Priscila cristã. Então a gente consegue ficar um pouco mais próximo, por mais que a distância, né, dificulta um pouco essa questão, mas a tecnologia vem aqui para facilitar. E aqui é muito interessante quando a gente traz a palavra propósito, né? Justamente é o nome do meu canal, Advocacia com Propósito. É o nome do perfil do Instagram, Advocacia com Propósito. E é justamente esse propósito que eu quero tanto colocar na minha advocacia, quanto na minha vida pessoal, né? Que, consequentemente, gera um reflexo na minha vida profissional, enfim. E eu quero deixar aqui muito bem latente, muito bem claro para você esse propósito, né? Em definir um propósito para sua vida e definir realmente que a sua advocacia, você que é advogada iniciante, que me segue aqui, que é inscrito aqui no canal e me acompanha nas redes sociais, para que a gente possa realmente conduzir a nossa advocacia com propósito, para que não seja somente o fechar um contrato, os honorários, o glamour, a palestra, o convite, não. Mas que seja muito além disso, que seja o cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar de demandas, né? Porque o outro, ele coloca em nossas mãos o problema dele, uma situação dele, que seja uma prevenção, né? Que nem sempre o advogado age somente no problema, né? Isso que as pessoas, de maneira geral, precisam entender, mas a gente também cuida da prevenção. Então, que a gente possa ter isso muito forte na nossa vida, que a gente possa começar a terça-feira pensando sobre isso, que a gente possa ter essa semana, né, já que é um vlog semanal, que a gente coloque mesmo em prática, né, tudo isso que a gente vem conversando aqui, que eu quero saber aqui nos comentários se de alguma maneira o que eu estou falando está surtindo algum efeito para você de forma positiva. Deixa aqui para eu saber se o vlog está tendo algum sentido para você. O intuito do canal é advocacia com propósito de fato, então o vlog é para você acompanhar os meus bastidores, o meu dia a dia, para você saber que a advocacia é isso, é o pessoal com o profissional junto, né? E que a gente possa
parece algo impossível, né, gente? A gente tá sempre correndo, sempre com a agenda cheia, ainda mais a nossa profissão. Não sei você que me acompanha aqui no vlog, qual profissão você é, deixa aqui nos comentários para eu saber. Mas a nossa profissão, né, do advogado, a nossa agenda jurídica, nossas demandas, diligências, para quem atua em audiência, enfim, acaba que é uma semana puxada, né, de muitos compromissos, muitos. E a gente lida com prazos, né, por vezes prazos fatais. Então a gente tem que ter toda uma agenda extremamente alinhada. Mas a gente conversa ao passar do tempo, no meu Instagram também a gente fala muito sobre essa questão. Mas enfim, e ser paciente no dia de hoje é muito difícil. E quando a gente tem um hábito que a gente quer implementar na nossa vida, na nossa rotina, e a gente quer ser uma pessoa melhor, pra gente mesmo, né? Não é uma competição com o outro, é com a gente mesmo. E a nossa melhor, a gente está em busca, né, da nossa melhor versão todos os dias, né? Precisa ser uma constância, como eu havia conversado ontem. Mas ser paciente, aguardar, viver e passar pelo processo não é algo fácil, né? Convenhamos. Não é algo prazeroso, não é algo feliz, mas precisa ser. Precisa ser prazeroso e precisa ser feliz. A gente não precisa amar o processo de fato, né? Porque por vezes são difíceis momentos, circunstâncias difíceis, mas a gente precisa gostar do nosso processo e sempre olhar no amanhã, no além, sabe? Sempre projetar algo. Então não basta a gente querer implementar um hábito novo ou tirar um mau hábito e hoje já tira esse mau hábito, amanhã já melhora. Não é assim. É com o tempo, né? Dia após dia, sabendo que é 1% cada dia, 1% melhor que ontem, 1% melhor que a Priscila de ontem. E assim a gente vai levando a vida e não se martirizar, sabe? Não sofrer por isso. Até a gente conversou na caminhada, né, de ontem à noite, caminhada com meu esposo, a gente ficou falando sobre isso, que a gente gosta de cuidar da saúde, a gente tenta de todas as formas, né, equilibrar todos os pratinhos, né, claro que nem sempre dá e tá tudo bem quando nem sempre der, né, a gente só precisa não sofrer com isso e saber que ser paciente é um privilégio, né, a gente realmente esperar o momento certo, viver o processo, mas também ter coragem, né, para colocar ideias para fora, para iniciar algo novo, um projeto novo e ter paciência também nessa execução. Saber que não é porque a gente tirou o projeto hoje do papel e amanhã já vai dar frutos, não. Tudo leva um tempo, né, tudo tem a constância envolvida. Bom, é isso, gente. Esse trecho me marcou bastante nesse sentido, eu quis aqui compartilhar com vocês. Agora, vou preparar um café para tomar com meu esposo. Não vou caminhar agora de manhã, acho que vou caminhar. Hoje também não tem caminhada, que hoje tem célula à noite. Então vou me arrumar, tomar um banho, me maquiar, me arrumar para ir começar o meu dia. Amor, conta pra gente aí o que você tá fazendo. Eu tô dobrando aqui essa cartinha, vou mostrar aqui para vocês. Hoje é terça-feira, dia de célula, 7h30, daqui a pouquinho. E geralmente na célula vão visitantes. E hoje irão alguns visitantes. Então a gente faz uma cartinha, imprime e aqui eu dobro assim, ó. E aí o visitante lê. É uma cartinha da nossa célula, né? Interessante, legal. É um cuidado que a gente faz, um cuidado que a gente tem. E é uma cartinha com muito carinho e consideração, para que ele volte, né? Para que a próxima semana ele vá novamente e aí frequente a nossa célula. Bem legal, né? Então é um momento de comunhão, né? E também de alimentar nosso espírito. Exato, muito exatamente. E cria um vínculo, né? Que a gente até sente falta. É isso aí. Gente, a gente tá saindo da célula agora. Aqui é o Alexandre. Ele tá aqui animado cantando, vocês viram, né, gente? E graças a Deus hoje foi uma benção. Hoje a gente teve a presença de 2 visitantes, né, amor? Isso aí, 2. E domingo a gente vai ter batismo de uma integrante da nossa célula, então vai ser uma festa, a nossa célula vai estar em peso lá no culto à noite. E é isso, gente, a gente sempre sai muito feliz do encontro da célula, porque é muito alegre, né? É muito leve, é muito prazeroso. E a gente estuda a palavra de Deus, a gente faz conexão com o outro. Então é muito bom, né, amor? Muito bom. Gente, cheguei em casa.
Já comi. Estava com muita fome. Já prendi o cabelo. Alexandre já preparou o almoço de amanhã. E aí eu vim conversar com vocês como foi o dia. Acabou que eu nem apareci direito aqui. Mas o dia foi bem puxado, graças a Deus por isso. Uma agenda cheia de demandas internas, de prazos e prazos. E hoje foi o dia de agendar, confirmar os atendimentos, as reuniões da semana, né? Que vai ser na quinta-feira. Então hoje foi esse dia de confirmar os atendimentos. Fiz muitos prazos, gente. Muitos, graças a Deus por isso. Tinha réplicas para ler, para conferir. Tinha intimações para colocar na pasta, para agendar, tinha informações para cliente de perícia agendada, então bastante coisa. Mas é isso, né? Importante que deu certo, a agenda foi cumprida, consegui chegar em casa com calma, tomar café, ir para a célula com calma, mas é isso que importa, né? A gente cumprir a agenda e é isso, à medida que dá. Se porventura não desse para eu ter feito tudo, não tem problema, eu deixaria para o próximo dia. É a gente não se cobrar, inclusive foi o que a gente conversou na célula hoje. É a gente não se cobrar, sabe? Não ficar nessa autocobrança, que isso maltrata a gente, né? Isso não pode acontecer. E na advocacia a gente lida muito com o problema do outro, né? A gente intermedia ali um ocorrido, uma situação, um problema para a justiça, né? Então a gente tem que o problema, a gente intermedia para a justiça. Muitas das vezes é na prevenção também, é claro, né? Mas se a gente não cuidar do nosso emocional, dessa autocobrança, da questão da ansiedade, da questão, enfim, N questões, né, emocionais, como que fica, né, o nosso trabalho. Então, acaba que o lado pessoal, de alguma maneira, interfere no profissional. Então, que a gente possa ter sempre essa mente de leveza, de paz, de tranquilidade. E a gente tem uma agenda a ser seguida, porque a gente lida com prazos, né? Principalmente você que é advogado iniciante, a gente lida muito com prazo. Então a gente tem que ter, obviamente, essa responsabilidade, mas a gente tem que pensar que nós precisamos também ter o nosso momento, ter o nosso tempo, respirar um pouco. E sempre eu falo isso na live de segunda, né? Live Café às 10 horas, que eu transmito aqui no YouTube e no Instagram. E eu sempre falo que a gente tem um momento de pausa para tomar um café, que seja um chá. Me conta aqui nos comentários se você é do time do café ou do chá. Eu sou do time do café, gente. Chá eu tomo chá gelado, mas eu sou muito fã do chá quente, assim. Muito difícil tomar. Mas o café... Então a gente tem essa pausa na segunda e conversa muito sobre isso. Sempre um tema que gera reflexão, né? Na semana, no dia, pra gente começar bem, inspirado, motivado. Assim como os vlogs aqui, o intuito é esse. Então por isso eu gosto de conversar com vocês aqui. Deixem os comentários, comentem comigo, não deixem falando sozinha. Quem sabe no próximo vlog eu volto aqui e a gente tem essa troca, tá bom? Ótima noite a todos vocês, até amanhã. Olá, bom dia. Hoje é dia 29 de julho. Hoje no escritório é um dia de externo. Período da manhã. Eu vou para o INSS. Então eu tenho alguns casos que eu agendei para analisar algumas situações que é necessário que eu vá, né, para ver tudo isso, que o guichê virtual, no caso, não adiantou muito nesses casos, então eu vou até lá. Então, dedico a manhã inteira ao INSS, tudo já com os horários certinhos de todo mundo. Então eu vou ao escritório, já está tudo separado, a procuração, o RG, todos os documentos dos clientes. Vou só alinhar certinho, confirmar tudo, colocar na pasta e ir para o INSS. O INSS fica na rua do escritório, então assim, minutos eu já estou lá. Então a gente precisa estar sempre 15 minutos antes, né? Então eu sempre chego uns 20 minutos antes. E é isso. Então, aí eu almoço do INSS, vou para o escritório, almoço. Depois do almoço, tenho externo também. Eu preciso ir no cartório. Preciso ir em 2 cartórios. E eu tenho demandas a serem cumpridas. Então, hoje, gente, a agenda está cheia. Graças a Deus por isso.
Tem muita coisa para fazer. Prazos eu já cumpri ontem, então consegui até adiantar o prazo de hoje, né? Então hoje, propriamente dito, não tem prazo, mas eu tenho demandas que precisam da minha atenção. E no período da noite, eu e o Alexandre, a gente tem reunião na nossa igreja. Reunião de líderes de célula. Então, é reunião com os líderes da célula, reunião com os anfitriões e reunião com os secretários. Então, já falei com a anfitriã da nossa célula, já falei com o secretário da nossa célula, e a reunião é 7 horas. Então, a gente vai chegar, vai tomar um café, e provavelmente eu vou chegar antes do Alexandre, que ele sai... eu vou chegar antes dele. Tem algumas demandas para fazer aqui em casa, né, gente? Coisas de casa. E a gente vem, toma um café e vai para a reunião. Acredito que umas 9 horas já termine. E quando chegar da reunião, eu vou ter uma aula da pós. Estou finalizando uma pós. Depois eu conto aqui para vocês. Quando finalizar, estou no finalzinho, depois já é a prova e aí eu conto aqui para vocês. Mas é isso, gente. Vou levar vocês também comigo. Até o escritório, do escritório do INSS, enfim, vamos ver como que vai ser. Até daqui a pouco. Vamos lá, começar o dia de trabalho. Vou levar vocês comigo. Vou chegar no estacionamento. Depois vou pro escritório. Vocês vão comigo, tá bom? Bom dia. Também peguei já meu aqui. Bom dia. Bênção. Deus abençoe. Vamos. Já chegamos aqui no escritório. Agora eu vou organizar a documentação para levar ao INSS. Então, eu separo a procuração do cliente juntamente com o RG, a cópia, né, do RG. E sempre eu já deixo certinho na pasta do cliente, até grampeado já, certinho. Então, aqui, só separar e levar. Separar também a carteira da OAB, não posso esquecer. É isso. Vou pegar agora de todos os clientes, como eu disse para vocês, é a manhã toda no INSS. Agendei para todo mundo que eu precisava ir. Então, aí eu vou separando, colocando aqui na minha pasta. Pronto, já está bem próximo do horário. Já separei aqui a minha pasta, tudo que eu preciso. E no INSS o interessante, né, o bom é sempre chegar 15 minutos antes do horário agendado. Então, é isso. Já está bem próximo das 10, então vamos lá.
chegando aqui agora. Vamos lá, continuar a agenda. Pronto, o período da manhã já finalizado. Já almocei, agora eu vou dar início ao período da tarde. Preciso ir em alguns locais, então também é de externo e interno, mas eu vou levar vocês comigo. Também preciso realizar 2 demandas pessoais. Preciso ir até o banco e também eu vou em 2 comércios. Na verdade, eu vou em um só, porque é esposa, enfim. A nossa igreja fez um evento aqui no nosso município. E foi um evento bem grande, enfim, a gente contou com alguns patrocinadores. E aí a igreja disponibilizou uma lembrança, um presente personalizado com muito carinho para quem pôde patrocinar de alguma maneira o evento. Então eu vou fazer essa entrega, porque essas pessoas foi por meu intermédio da nossa célula, enfim. Então agora à tarde eu vou aproveitar que eu vou sair, já vou dar um pulo lá porque é caminho, e é isso. Vou levar vocês comigo também, tá? Pronto, pessoal, agora é o período da tarde, a gente vai realizar agora o externo da tarde. Tem alguns locais que a gente precisa ir. E o importante é a gente sempre listar tudo que tem que ser feito, para que a gente consiga de fato cumprir a agenda, né? Isso tanto interno quanto externo. Tô aqui com a minha mãe. Eu vou em alguns locais, deixo minha mãe em outros locais, depois eu busco e a gente se encontra e vai em outro junto, e é assim. Hoje o dia tem que render. E o importante é a gente fazer tudo sempre muito consciente e ter uma agenda organizada, né? Eu sempre falo a importância de ter uma agenda alinhada, organizada. Então é isso, gente. Estamos indo agora para a igreja. Agora às 7 horas da noite vai ter uma reunião para líderes, anfitriões e secretários da célula. Então a gente vai agora. Deve terminar por volta de umas 8h30, 9 horas. E é isso, gente. Eu nem voltei aqui. Filmei algumas partes que eu disse que vocês iriam comigo realizar diligências, mas consegui realizar todas as diligências do escritório. Graças a Deus, tudo que estava previsto para o período da tarde deu certo. Aí eu cheguei em casa, ainda consegui organizar algumas questões de casa, consegui cuidar do meu cabelo ainda, esperei o Alexandre, a gente tomou um café e agora a gente tá indo. Até daqui a pouco. Hoje foi um dia extremamente produtivo, graças a Deus por isso. Muitas coisas, né? Realizamos e isso é muito bom quando a gente chega no final do dia e a gente vê que o dia produziu, né? Que o dia valeu muito a pena. E se porventura tivesse acontecido algo que não desse certo, alguma demanda, alguma diligência, tá tudo bem, não tem nenhum problema, né? Como eu sempre falo aqui, pra gente não se cobrar muito, pra gente fazer tudo dentro da nossa realidade, com qualidade, com excelência, mas não se cobrar muito, tá bom? Até mais, gente! Olá, pessoal! Dia 30 de julho, já cheguei ao escritório. Hoje é dia de atendimentos aqui. Então, a minha manhã, eu só faço o que eu faço no período da manhã, eu faço quando eu chego em casa, que é o meu momento de leitura, de devocional. Cheguei aqui, vou tomar um café, vou me preparar. Primeiro atendimento é 8h30. Até mais. Entre um atendimento e outro, eu agendei um horário no INSS, um atendimento simplificado, para ver um caso de uma cliente. Na verdade é uma acórdão, enfim, é isso.
Acabei de chegar aqui no escritório. Cheguei do INSS agora. O que eu quero conversar com vocês? Cheguei ao escritório agora. Acabei de vir do INSS. O que eu quero deixar aqui bem claro para vocês, aqui quem me segue aqui no canal, quem é inscrito, é advogado, advogado iniciante, advogado experiente, que quer se aprimorar, aperfeiçoar, e até você que é de outra profissão. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual a profissão para que eu saiba qual o público que a gente está aqui conversando. E sempre comentem aqui comigo, não me deixem falando sozinha, certo? Mas o que eu quero passar aqui para vocês, como advogado, como advogada, colega de profissão, né? A importância de você ter tudo muito bem organizado, alinhado e principalmente utilizar todos os recursos que tem a nosso favor. Por exemplo, se é para ir até a agência do INSS, vá. Se é para realizar uma ligação, né, no 0800 do advogado, que a gente tem direito, realize essa ligação. Se é para ligar 135, ligue. Se é para abrir um requerimento chamado no guichê virtual, abra, mas dê o seu melhor. Se dedique ao máximo, se organize, entenda todo o contexto. Por mais complexa que seja a situação, o caso, o processo, enfim, cuide dele. Lembre que é uma outra pessoa que está confiando em você, que está confiando no seu trabalho, né? Por vezes, nem tudo depende da gente, a gente sabe que a gente intermedia uma situação, até já comentei aqui com vocês essa semana, que a gente intermedia uma situação para os órgãos competentes. Mas o que depender da gente, que a gente possa executar da melhor maneira possível, certo? Daqui a pouco eu volto para a gente conversar mais, agora eu vou dar uma seguida na agenda, tem uma reunião daqui uns 20 minutinhos, uma reunião com uma advogada parceira de um outro caso. Depois do almoço terei a tarde inteira de atendimento, um seguido do outro. É isso, gente. Até mais. Finalizado o dia de atendimentos. Graças a Deus por isso. O dia quase todo dedicado a atendimentos. Entre um atendimento e outro no período da manhã, eu realizei uma diligência de urgência junto ao INSS, né, que eu tinha agendado o horário de um caso específico. Depois tive atendimento, entre o atendimento e o horário de almoço, eu agendei uma reunião com uma advogada parceira aqui do escritório, para a gente debater um caso bem complexo que a gente está cuidando. Almocei, depois eu comecei o período da tarde com atendimentos, um seguido do outro, entre atendimento presencial quanto atendimento virtual. E agora sim, dia finalizado, agenda cumprida, WhatsApp respondido, e-mail respondido. E também quando eu voltei do almoço, eu tive uma reunião com uma outra advogada parceira aqui de forma presencial. Ela veio aqui no escritório. E aí eu segui com os atendimentos. Gente, é isso. É o que eu falo aqui para vocês. A importância de ter uma agenda organizada, alinhada. A gente consegue ter uma visão ampla, né, da nossa semana, do nosso mês. Lembrando que a gente está no final do mês, logo mais no mês de agosto. Então, a gente precisa parar, cuidar, ter esse olhar quanto gestora, né, do nosso próprio negócio. Então, além de advogada, eu sou empresária, então eu tenho que gerir o meu escritório muito bem, né, para que tudo flua normalmente. Não que flua perfeitamente, que isso não existe, né? A gente tem alguns perrengues, a gente tem algumas situações que a gente precisa reorganizar, situações as quais, por vezes, não dependem da gente, mas é isso. Até mais. Hoje é 31 de julho, eu vou começar aqui esse vlog de hoje, conversando com vocês sobre ontem à noite. Acho que a última conversa que eu tive aqui com vocês, eu estava no escritório. Lembra que eu comentei com vocês que eu precisava finalizar o último módulo da pós de Direito Previdenciário? Finalizei essa semana, só que eu não quis fazer a prova no mesmo momento que eu finalizei o módulo, eu quis fazer em outro dia. Então, eu coloquei na agenda na quinta-feira à noite e fazer a prova e deu tudo certo, graças a Deus, mais uma pós finalizada. Não vejo a hora de colocar no meu escritório. Eu tenho uma parede do lado da minha janela onde eu coloco alguns certificados e diplomas. E a pós vai para lá e eu mostro aqui para vocês.
Ter atualizado é uma dádiva e é algo que a gente precisa colocar na nossa rotina, né? E estudar, para mim, eu amo. Eu amo, não tenho dificuldade de sentar e me concentrar, não, eu gosto mesmo. E eu entendo que para minha advocacia ser cada dia melhor, eu preciso me manter atualizada. E eu tenho algumas outras pós-graduações. Certo, gente? Eu quis deixar aqui para vocês, deixar esse comentário, enfim, e motivá-los, né, a estudar, a procurar uma especialização, se assim for o seu desejo, dentro da sua realidade. Se não for um curso, um treinamento, gente, tá tudo certo. O importante é a gente não parar, não desanimar, né? Porque a rotina da advocacia é uma rotina realmente puxada, né? A gente lida com prazos, a gente lida com problemas do outro, que a gente não tem o poder de dar um resultado, porque a nossa profissão é de meio, não de fim. Mas que o nosso meio, ou seja, que a nossa intermediação seja uma intermediação justa, honesta, com ética, responsável, sabe? Enfim, ontem, quinta-feira, foi o dia de atendimentos do escritório, o dia todo voltado a atendimentos, salvo algumas reuniões que eu tive com advogadas parceiras, uma diligência junto ao INSS, mas depois o período foi por exemplo, à tarde, foi um atendimento seguido do outro. Então, o dia de atendimento me consome muito. Priscila, mas os outros dias de demanda não? Consomem, mas o dia de atendimento me consome mais, porque eu gosto de estar, não 100%, que a gente nunca é 100% em nada, né? A gente busca sempre uma evolução, uma constância, uma melhoria. Mas quase que 100%, eu gosto de estar presente no atendimento. Então, aquela escutativa, aquele olhar cuidadoso, aquele atendimento humanizado, personalizado. Então, eu gosto de estar de fato presente. Então, me consome muito o emocional. Cuido das anotações, tem a documentação que realmente precisa ser fornecida para que o cliente assine. Gente, a gente tem que pensar que o cliente ele confia no nosso trabalho, ele confia na nossa realização da demanda, né? Não necessariamente no resultado, porque infelizmente não existe causa-ganha, né? É uma terceira pessoa que vai julgar, né? É um órgão, um juiz, enfim. Mas a gente tem que ter o cuidado e o olhar de atender muito bem, de entender, de acolher e principalmente executar aquela demanda da melhor maneira possível. Mas a gente vai conversar mais vezes aqui na rede social da comunidade, você vai acompanhar também. Aqui a gente também vai debater sobre essa questão de gestão, de organização, enfim. É isso. Assim que der, eu trago vocês aqui de novo, a gente volta para conversar e que vocês tenham um excelente dia. Aqui, pessoal, meu certificado de pós-graduação de Direito Previdenciário, Processo Previdenciário e Prática Previdenciária concluído com sucesso. Graças a Deus por isso. Estou muito feliz. Mais um certificado que esse eu vou colocar lá no meu mural, na minha parede do escritório. Depois eu mostro para vocês, tá? Bom, gente, agora é exatamente 7h11 da noite. Eu estou aqui olhando as redes sociais, reorganizando a bio, reorganizando o destaque, postando aqui, acabei de postar um vlog de tarde, postei agora uma foto e uma legenda especialmente para o último dia do mês, né? E é isso, gente, estou aqui vendo. Comecei agora pelo Instagram, priscilasouza.advogada, depois eu vou no Instagram do escritório, no Instagram da comunidade, depois eu vou no TikTok, no Facebook, na fanpage, no Jus Brasil. Aqui tem o Instagram do escritório. Estou também vou analisar todos, ver a questão da semana, e aqui tem da comunidade, né? É isso, gente. Bom, se você que está aqui me acompanhando no vlog e ainda não segue os perfis, eu te convido a seguir. Eu preparo conteúdos com muita responsabilidade para que vocês realmente gostem, né? E participem aqui comigo, tá bom? A gente veio aqui comprar o que, coração? Paçoca. O que você vai fazer? Canjica. Tem lugares reconhecidos como canjica e lugares conhecidos como munguzá. Aqui é como canjica. Agora lá pro lado do Nordeste é munguzá. É isso aí. Então é isso, né? A gente tá aqui numa loja de artigo de casa.
E a Priscila gosta bastante desse lugar. Demais, gente. Tem muita Muitas coisa coisas linda. bonitas. É isso aí, pessoal. Chegamos em casa. Vou me despedir de vocês. Até o próximo vlog. Tchau!